Pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para falar do nosso Que Nem Insights Crime e Castigo, que já está nas nossas redes sociais. Tá? Hoje é uma conversa aberta, tá? Uma conversa sobre o tema do nosso Que Nem Insights com Marco Freire, nosso CIO, e também com o André, o nosso economista. Tá? Nada mais do que uma conversa aberta e sincera sobre como a gente está vendo o mercado chinês no momento. Por que crime e castigo? Porque em Crime e Castigo, o principal protagonista do livro de Dostoiévski, Raskolnikov, ele comete um crime e tem que buscar por todo o livro a sua redenção. E a gente vai estar falando aqui do crime econômico, geopolítico, praticado pela China, as relações desse crime com a Rússia, tá? E os efeitos que isso pode ter no mercado para 2024. Vamos começar com o André. André, descreve para a gente o que foi esse crime chinês, como é que a China, na verdade, tem tratado sua economia ao longo dos últimos anos e por que isso é um problema. Acho que o crime chinês foi se basear, ter o seu motor de crescimento baseado ao longo de 2 décadas em um modelo de alavancagem geral da economia e baseado na aposta contínua no mercado imobiliário e na indústria e infraestrutura como motor de crescimento. Sendo que no momento em que isso se revelava uma certa exaustão, eles dobravam a aposta, se alavancavam mais, apostavam de novo em infraestrutura, de novo no setor imobiliário para tentar trazer de volta a economia para cima. Sucessivos ciclos dessa aposta acabaram gerando um certo puzzle em que a China não consegue mais apostar no modelo antigo para reviver a economia. Uma série de distorções foi sendo criada na economia e agora esse modelo se provou exausto. Então é por aí que a gente denomina o crime da China. E, Marco, a gente falou na carta o seguinte, 2 coisas, que tem o geopolítico afetando a China no momento e que parece um pouco a situação da Rússia. O pessoal fala que é Japão, a gente diz, não é Japão não, parece mais Rússia. Toca um pouco nessa parte do geopolítico e da Rússia. Se coloca no lugar do Xi Jinping, né? É difícil, mas vamos colocar no lugar dele. Hoje você sabe que a China enfrenta resistência de vários países, Estados Unidos principal, mas também a Europa já está chateada com a exportação chinesa de carros elétricos, então a Europa, Estados Unidos, vão botar todo o Ocidente. Você tem Donald Trump com a possibilidade de voltar à presidência americana no final do ano. O que você vai fazer? Você vai mais uma vez estimular a sua economia, usar a sua bala que você tem na sua agulha, ou você vai guardar aquilo para um momento mais incerto na frente? Eu acho que esse é o ponto principal que a gente queria passar nesse relatório, tá? Eu acho que o mercado fica o tempo todo esperando quando que a China vai estimular. A China vai estimular agora, a China vai estimular agora. E o nosso grande ponto a China não vai estimular de forma relevante. Porque se você está no meio de um choque geopolítico, onde você pode, a qualquer momento, sofrer uma associação do Ocidente, ter mais barreiras comerciais, você tem que guardar essa possibilidade de usar o seu balanço para esse momento. Você não pode usar quando você tem uma pequena desaceleração, senão você não vai ter para usar para frente quando vier um possível problema geopolítico. E a analogia com a Rússia vem daí, porque depois que a Rússia invadiu a Crimeia, a gente não esquece isso, mas porque foi já há algum tempo atrás, a Rússia mudou totalmente a cabeça dela. De um país que aumentava crédito, ela passou a aumentar bem menos crédito, ela começou a preparar a força fiscal dela, e ainda bem que eles fizeram isso, porque senão no choque que eles sofreram na invasão mais recente da Ucrânia, eles não teriam tido a possibilidade de fazer estímulo doméstico para segurar a economia. Então se eles não tivessem poupado nos 10 anos anteriores, eles não teriam como gastar no meio do choque geopolítico que veio quando eles fizeram a invasão da Ucrânia, tá? Então acho que essa é a grande ideia, tá? China não vai mais estimular como no passado, que ela precisa, assim como a Rússia precisou pós-invasão da Crimeia, guardar essa bala para o futuro, porque em algum momento ela pode ter algum choque geopolítico, ela precisa estar preparada para isso. E nesse caso, André, atenção, quando a gente olha nossas perspectivas desse ano para a China, você tem a parte estrutural, que o Marco está comentando, mas tem a parte cíclica também. Como é que a China está posicionada para essa questão cíclica dentro de 2024? Para a parte cíclica, acho que a gente tem que começar falando da saída do Covid, né? Da reabertura da economia que aconteceu ano passado e pelo próprio fato da economia estar fechada, reabrir, você volta a rodar uma série de setores de serviços, isso soma PIB em 2023. Esse ano não soma mais PIB, então a gente já parte abaixo, né? O ponto de partida já é mais difícil para a China esse ano. Então vamos pensar ali, a China cresceu um pouco acima de 5% ano que vem. Estimativa é de que mais ou menos 2 pontos aí vieram só da reabertura. Como é que a gente recompõe isso para continuar entregando 5%, que é mais ou menos o target, né, do governo? Você vai ter que ter alguma ajuda do setor imobiliário. Bom, o setor imobiliário, eu comentei no início, é o grande crime da China. Continua subtraindo da economia nos últimos anos. Cada vez menos, talvez, porque já teve um ajuste tamanho que agora a tendência é que você tenha alguma certa estabilização nesse setor. Então, o setor imobiliário subtrai um pouco menos, apesar de ainda subtrair.
Você tem a parte de carros elétricos, que o Marco comentou, que ano passado ajudou muito, esse ano já não ajuda tão mais. Então eu falei de 3 itens que subtraem. O que vai somar a PIB? Bom, de certa forma, o governo está tentando já há uns 2 anos colocar uma série de contornos, não vou chamar de grandes estímulos, mas de contornos, para fazer a economia achar um piso, trazer isso de volta. Então você tem corte de imposto em várias frentes, você tem estímulos ali para tentar segurar a demanda no setor imobiliário, alguma coisa para construção, alguma coisa para infraestrutura. Então tudo isso de alguma forma vai ajudar a estabilizar minimamente essa economia. Mas o desafio cíclico é bem grande, porque por mais que você tenha alguma ajuda ali para tentar estabilizar o setor imobiliário, a tendência ainda é para baixo. Por mais que você tenha um governo que está fazendo esforços massivos em novos setores de tecnologia de carros elétricos, tem um problema geopolítico. A Europa está começando a ficar nervosa ali com todo esse estímulo que a China está dando para o setor, vendendo carro elétrico barato pelo mundo. Então, é um cíclico bastante desafiador que não conta com a ajuda da reabertura mais, e que vai ter que achar outras formas de trazer a economia para cima. E voltando ao ponto, só para completar sempre que é isso, mais uma vez, você está falando sempre de estímulo, né? O mercado sempre querendo comprar o estímulo da China. E como a André está falando, a história é o seguinte, mesmo que a China estimule um pouco mais esse ano, e vai ser um pouco, não vai ser muito, por causa do motivo que a gente já comentou, ela vai ter para baixo 2 setores importantes, que ela não tem mais a reabertura do Covid, então PIB para baixo, e ela não tem mais essa parte de carros elétricos também, a PIB para baixo. Então, assim, estimular é para compensar outros efeitos, não é para melhorar a economia. Perfeito. E quais são os efeitos no Brasil, cara? Como é que a gente pode entender isso em termos de afetando a nossa geografia? Eu acho que o efeito por enquanto é moderado no Brasil. Eu não acho, assim, vamos lá, pode entrar aqui por 2 grandes canais, né? O primeiro canal que a gente pode pegar é por causa da nossa balança comercial. Preço de exportações cai, porque a gente exporta as commodities, muitas das commodities que a gente compra a China, se a gente estiver muito fraca, é ruim para a nossa exportação, é ruim para os ativos brasileiros que são ligados a commodities de modo geral, tá? Agora, se for uma desaceleração moderada, como a gente está falando, que é muito mais uma economia chinesa fraca por muito tempo do que uma grande crise, eu não acho que esse canal é muito grande. Eu não acho que o minério de ferro vai afundar muito por causa disso, ou vai mudar de forma substancial a perspectiva de commodities por causa disso, tá? Então, acho que esse canal, ele existe, obviamente ele não nos ajuda, mas não se tratando de uma crise de crédito da China, que eu não acho que é o caso, eu não acho que ele é magnitude grande, tá? O segundo canal é o ambiente de modo geral de fluxos de capitais, né? Não é só a parte de fluxo comercial, fluxo de capitais. As pessoas vão querer investir em emergente num cenário que a China está de lado. Esse eu acho que também tira um pouco, não acho que para necessariamente de bons fundamentos daqui, mas também tira um pouco esse apetite para ter uma exuberância. Porque, obviamente, os investidores vão ficar mais cautelosos, não vão querer colocar tanto dinheiro assim para trabalhar emergente. Isso limita o quanto você tem para subir, mas não acho que, por exemplo, falando da Bolsa Brasileira, que a gente está vendo aí na queda de juros no Brasil, está vendo aumento de lucros para esse ano, que isso é suficiente para ter um ano ruim, mas só que modera o quanto você tem para ganhar. Não, legal. Eu queria levantar também o ponto no nosso Kiné Insight, tá? A gente vai ter uma parte ali que é análise da Bolsa Chinesa, onde a gente abre os setores e vocês vão ver o seguinte, lendo esse insight vai ser super interessante para vocês, porque vocês vão poder ver o quanto tecnologia, né, as Alibabas, Tencents, as Baidus do mundo, elas começaram a tomar conta do MSCI China, da Bolsa Chinesa, e gradualmente ficou muito essas empresas, mais os bancos chineses, a gente faz uma análise bem interessante ali dos desafios que tem para o retorno da Bolsa Chinesa, que é uma aposta que diversas pessoas têm comentado recentemente. A gente ainda prefere estar na Bolsa Brasileira do que na Bolsa Chinesa, mas a gente está de olho ali e a gente fez ali, esmiuçou a Bolsa Chinesa e traz isso para vocês no relatório, tá? Como a China, como o livro do Dostoiévski, né, o Raskolnikov chinês, vai ter que buscar a redenção dele, vai ter que achar os caminhos dele para voltar, e como disse ali, né, o André, o presidente do PBOC, vai ser um caminho duro, vai ser um caminho que vai levar tempo, não vai ser um mês ou um ano, vai ser uma jornada aí de talvez uma década. Marco, obrigado pela participação, André, e a gente volta, vai ali no nosso Instagram, tá? Vai na nossa rede social, YouTube, dá uma olhada ali no nosso último Café com Quineia, dá uma olhada, espera a nossa carta do mês, desse mês, tema sensacional para vocês, chegando aí no começo de março. Um abraço.